Estamos voltando da suspensão dos trabalhos ao senhor primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingos, presente. Mireito Roberto Meira, presente. Chiara Ranieri Baceto, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Fabiano André Lucas Mariano, presente. Guilherme Berriel Cardoso, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Luzila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Ubiratã Cássio Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. Lido, senhor presidente. 17 vereadores presentes, acordo regimental, reaberto os trabalhos. Às 11 horas e 15 minutos. Continua em discussão a emenda. Pede a palavra o vereador Marcos. Presidente, vereadores, vereadoras, toda a população que nos acompanham. Uma situação bastante delicada se encontra a Câmara Municipal nesse momento, sobre um assunto que, não tenha dúvida, todos os vereadores aqui querem não 1.412, mas R$ 2.000, R$ 2.500 e assim por diante. A gente sabe o quanto que é valoroso o trabalho do servidor. A minha fala, senhor presidente, é só para cometer uma justiça aqui na manhã desta quinta-feira. Nós estamos debatendo, no momento, o valor de R$ 1.150. Mas é importante deixar registrado que a proposta original da prefeita Sueli era R$ 1.250. Esse projeto estava tramitando nesta casa por R$ 1.250. Por que chegou no valor de R$ 1.150? Porque os vereadores, alguns vereadores, pauta travada, entenderam naquele momento que não era o momento de fazer a votação da concessão e acabou extrapolando o prazo que nós poderíamos votar os R$ 1.250. Acho que esse seria o melhor dos mundos se nós tivéssemos, naquela época, aprovado os R$ 1.250, nós não estaríamos aqui hoje discutindo nem a possibilidade de dar R$ 50 para os servidores, nem tampouco a possibilidade de ter que discutir na justiça se vai ficar os 1.412 ou não. Entendeu? Então, hoje, qualquer decisão que nós tomarmos aqui hoje é uma decisão que é ruim para o servidor, porque R$ 50 é pouco para o servidor, e ir para a justiça nos 1.412 e talvez ter que subir para o STF, discutir essa possibilidade, também é ruim para o servidor, porque o servidor vai continuar recebendo até lá o valor de R$ 1.100. Então, é importante esse contexto aqui, porque a gente fica numa situação tão delicada, né? A gente fica numa situação tão delicada que parece que nós, vereadores da base, nós somos contra que pague os 1.412. Ora, nós já votamos aqui, nós já aprovamos os 1.412. Né? Agora vem novamente essa proposta de 1.412, sendo que já está sendo discutido na Justiça. Então, estou colocando aqui porque, conversando com os pares, né, a gente entendeu, pelo menos a maioria, que deve votar contra os 1.412, justificando que vota contra também os 1.150 e que o debate segue na Justiça. Então, eu estou aqui já fazendo a defesa dos pares por conta exatamente dessa situação. Nós somos contra os 1.412? Não, não é isso. Já está discutido na Justiça, então segue lá. Mas tem que deixar registrado que o valor inicial, o valor proposto pela prefeita Sueli Rosim, era de R$ 1.250, que infelizmente não pôde ser votado os R$ 1.250, porque a pauta estava travada, e aí é de cada vereador aqui dentro ter liberado ou não o projeto da concessão para ser votado. Eu acho que vai da consciência de cada um. Naquele momento, achou por bem que tinha que continuar aguardando informações, acabou passando o prazo, e aí a Câmara Municipal de Bauru não pôde aprovar o valor de R$ 1.250. Por isso que a prefeita vem agora e faz essa proposta de R$ 1.150. Mas o resumo é esse. R$ 1.150 é ruim, brigar na Justiça pelos 1.412 também é ruim, o ideal seria
os R$ 1.250, mas não adianta a gente ir agora aqui chorar em cima do leite derramado. Mas é importante eu fazer esse registro aqui na manhã dessa quinta-feira e faço reserva do meu tempo, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcos. O senhor tem 6 minutos. A emenda continua em discussão. Vereador Bira pede a palavra, terá por 10 minutos. Pela ordem. Eu ainda? 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos eu tenho ainda. Então, eu vou... Simplesmente assim. São essas questões que fazem a gente ficar mais preocupado. Porque agora, vereador Marcos, o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor. O senhor está dizendo que as pessoas que pensam a cidade, que têm responsabilidade em não assinar um contrato de 4 bilhões, eles são irresponsáveis a ponto de negar a eficácia daquilo que é dado aos servidores. Então, mais uma vez, às vezes os acordos não acontecem porque alguém quer sempre colocar a culpa nas costas de quem realmente não tem. Então, eu discordo veementemente da sua fala e, com todo respeito, aqui tem gente responsável. E esse não é um fardo que nós carregaremos. Me honra com a parte, vereadora Estela. Eu agradeço, vereador Bira. Eu usei os meus 10 minutos, então não poderia fazê-lo. Mas esse, para mim, aparentemente, era um assunto que, no mérito, o debate já estaria encerrado. Achei que não surgiria nenhum fato novo. Mas, diante da fala do vereador Marcos, com todo respeito a ele de dizer o que quiser e pensar como achar que bem lhe aprouver, não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Poxa, a culpa vai ser, de novo, dos vereadores, quando até o travamento lá atrás nós sabemos que também é responsabilidade dela, né? Tem CPF, tem RG. Essa transferência de responsabilidade para o Poder Legislativo é que nos leva a este desgaste, que é difícil, não é tão pedagógico quanto gostaríamos que fosse, para que as pessoas, os cidadãos, acompanhem e entendam essa dinâmica. Isso é confuso. Aí vem alguém, com todo respeito ao fato de ser da base da prefeita, mas não dá para justificar o injustificável. Então, a prefeita veta, tem o veto sequer colocado em plenário, a Câmara age com altruísmo, numa das poucas vezes, por unanimidade, e agora recua para dizer, ó, era para ser 1.250. Não foi por culpa da Câmara. Não foi por culpa da Câmara, o caramba! Quem voltou atrás num argumento absurdo e que, aliás, diga-se, não foi recepcionado na tese da desembargadora do Tribunal de Justiça, a de que o período eleitoral e a necessidade de seguir-se a orientação de reposição de teto inflacionário, isso não está contido no bojo da decisão que a prefeita consegue agora, nesse momento, em sede liminar. Nós estamos falando aqui de prerrogativa, se é exclusiva dela ou não. E nós estamos falando se o tema 686, como a prefeita arguiu, merece prosperar ou não. Não tem debate de 1.250, vereador Marcos, porque esta casa, por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência, disse que era legal, assertivo, democrático e justo que fosse 1.412, como esta casa, inclusive com os votos de nós todos, também concedeu idêntico valor aos servidores dessa casa. É isso. O resto é marola. Justificar o injustificável e tentar, do jeito errado, fazer uma explicação que não tem nenhum acerto. É só manter a coerência dos 17 votos. Por favor, me honra com a parte, vereador Borgo. Obrigado, vereador Bira. Só para relembrar, já com o Marcos Souza, o vereador Marcos lembrou, eu gostaria de lembrar, vereador Marcos, que Vossa Excelência foi um dos que pediu prazo, segurando ali algumas semanas o projeto. Eu gostaria de lembrar que o vereador Beto Móveis, que também é da base, pediu prazo. E eu gostaria de lembrar que o vereador relator, que é da base, também ficou 2 meses com todo direito e com razão, mas ficou 2 meses com o processo para dar o relator. Então, o que acontece? É direito do vereador, o vereador pediu prazo, mas também deixando bem claro que a base só parou de pedir prazo a hora que conseguiu a ação no tribunal para derrubar o quórum. Porque quando Vossas Excelências sabiam que não tinham 12 votos, aí Vossas Excelências não tinham problema em pedir prazo, né? Quando conseguiram derrubar
de peladinho lá no quórum, no tribunal, o quórum, aí deu uma pressa de votar, né, o vereador? Infelizmente, me honra com a parte também, vereador Lozano, por favor. Mas só para posicionar, vereador Bira, como o vereador Borgo fez uma fala de que o relator da Comissão de Justiça ficou 2 meses, eu fui o primeiro a receber o processo nessa casa, eu fui o primeiro a ler o processo nessa casa, eu pedi as primeiras informações e construí o primeiro relatório. Então, não foi segurar o projeto, porque eu queria segurar o projeto, não. Foi exatamente para fazer a leitura, porque eu tenho certeza, né, que todos leram, né? Leitura, pedir informações e entender o projeto. Então, assim, eu lamento algumas falas aqui, porque colocam como se a gente estivesse, né, segurando por segurar. Não, foi para emitir o parecer, para fechar o entendimento. O senhor fechou bem a fala, porque quando se pede informação, e, aliás, eu ainda estou aguardando, apesar do processo ter sido já atropelado, eu ainda continuo aguardando informações e continuarei, porque é a história que vai me julgar. Não são vocês, é a história que vai me julgar. Não é esse governo nem o próximo, é a história que vai me julgar. Então, eu continuo pedindo informação e digo, se vamos votar, manterei a coerência dos 1.412, e se o projeto for, nós votaremos contra o projeto. É simples assim. Me honra com a parte, vereador. Obrigado, vereador Bira. Só para deixar claro a minha fala do vereador Mané, momento algum eu disse que ele segurou o projeto para segurar. Nunca falei isso. Não, ninguém segura. A única coisa que eu quero deixar claro é o seguinte, ficou com dúvidas, direito de Vossa Excelência, como também era direito meu entender o projeto, como era direito de Vossa Excelência. Inclusive, eu mandei 50 e poucas questões para a prefeitura à época, que a prefeitura não respondeu. Faz parte. E ainda alterou a justificativa depois das questões que eu fiz. Então, quer dizer, eu não estou falando que Vossa Excelência segurou o projeto que quis, nada disso. Agora, que foi sim uma mudança, a base pedindo prazo, a hora que derrubaram o quórum de 12, aí eu deu agilidade. Bom, quero só pontuar isso, que não é irresponsabilidade daqueles que pensam a cidade pedir informação. Peço ainda a reserva do meu tempo, por favor, vereador. O senhor tem 2 minutos, 1 minuto e meio. Continue em discussão a emenda. Pede a palavra o vereador Coronel Meira. Estava marcado aqui, mas não sei um papel. Tem controle, é 10 minutos. Não tinha aqui. Ó. Na dúvida, indúbio pro societar. Não é isso, doutor? Eu também não lembro. Mas, de qualquer forma, você bem rápido. Tem uma pessoa que está, nesse momento, rindo na cara de todos nós. Suelen Rosim. Para ela, isso aqui é uma diversão. Colocar a gente um contra o outro, o presidente numa situação difícil, o vereador Marcos tentando justificar algo que é injustificável. Para quê? Tudo porque ela é resistente, ela não valoriza o servidor e ela, de uma certa forma, quer mostrar o seguinte, eu mando mais do que a Câmara, eu sou mais autoridade do que a Câmara, os meus votos valem mais do que a Câmara Municipal. E não é por aí. Ontem eu ouvi uma entrevista do prefeito de Lençóis Paulista, na FM 94, muito interessante, né? Mas ele disse um relato interessante que é o seguinte, eu fui vereador, depois eu disputei uma prefeitura municipal, e ele falou, o papel fundamental do chefe do Poder Executivo é estreitar relacionamento com a Câmara Municipal. Algo que a prefeita não faz, algo que a prefeita, de uma certa forma, ela joga para o líder, a bomba no líder, joga a bomba no presidente da casa, que é seu aliado, que é do mesmo partido dela, e ela quer que se dane. E como ela tenha hoje, em tese, uma maioria aqui simples, de 9 votos, que, de uma certa forma, votam com ela, ela acha que tudo que ela quer, ela pode fazer. Mas os 8 que são contrários, ou que, em tese, votam contra os projetos dela, ou pelo menos, não na unanimidade, tem
situações aqui que o doutor Segala, eu mesmo, votamos favoráveis aos projetos, sem problema algum, porque entendemos que o projeto é bom. Não é isso, doutor Segala? Agora, poxa vida, o que ela está fazendo com a Câmara, o que ela está fazendo com as pessoas? Nós estamos aqui hoje discutindo a manhã toda. Entra uma coisa, o Marcos pede uma opinião, daqui a pouco eu falei com o Milton, que é o líder da prefeita, eu falei, Milton, você quer resolver o problema? Pede sobrestamento. Pede sobrestamento do projeto de lei, acaba com tudo. Eu garanto que, pelo menos, se não tiver unanimidade, vai ter 9 votos que vão sobrestar. E o sobrestamento, de uma certa forma, o quê? Impede a tramitação, porque a legislação eleitoral não permite outro prazo. Por isso, nós estamos numa sessão extraordinária. Agora, fazer uma proposta de derrubar o veto, de derrubar a emenda para 1412 e depois rejeitar o projeto de lei, eu acho que essa aí não é a melhor alternativa. Não é a melhor alternativa, mesmo porque nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade em que a parte oponente, ou seja, o réu, é o presidente da casa, porque foi ele que sancionou a lei. Foi ele que sancionou. Por quê? Porque nós votamos de forma unânime pelo reajuste do Vale Compra. Unânime, com exceção do posicionamento do vereador Fabiano Mariano, que assim se declarou impedido. Mas o restante, todos votaram favoráveis. Não houve nenhuma objeção. Então, isso aí, na verdade, é um verdadeiro tiro no pé. Nós aqui discutindo, degladiando, discutindo entre os pares, criando inimizade, criando intrigas entre os pares, e ela, no seu gabinete, sorrindo, vereador Marcos, sorrindo, como ela está aqui nessa foto, sempre assim, sorrindo, de bem com a vida, de paz com o mundo. Parabéns, Suelen. Obrigado, vereador Meira. A emenda continua em discussão. Pede a palavra o vereador Manelo Zila. Terá 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, população, hoje no plenário, população que nos assiste, que nos ouve, nosso muito bom dia. Senhor presidente, eu pedi a palavra apenas para refletir um pouco do meu posicionamento em relação, obviamente, à emenda, né? E já falei isso com alguns colegas vereadores, inclusive com o próprio vereador Meira. Eu entendo e acredito que, né, o melhor posicionamento para o momento é aguardar a decisão da lide judicial que já foi imposta e que, obviamente, está sob um efeito de liminar e em breve terá uma decisão. Né? O que nós queremos e o que nós desejamos que os servidores tenham, né, o Vale Compras de 1412, que é o que foi aprovado por essa casa e que, obviamente, está em defesa perante os tribunais. Qualquer movimento que fizermos no sentido de aprovar essa emenda, aprovar o projeto, retorna à retórica de uma nova discussão judicial, pelo menos foi assim que a Procuradoria do município se posicionou e certamente vai entrar com uma nova ação. Então, simplesmente, né, para deixar registrado aqui que, por uma questão, né, pessoal, vou votar contra, obviamente, a emenda e também votaria contra o projeto para que aguardasse a decisão judicial que já está em curso e que certamente vai dar a posição daquilo que nós pretendemos aos servidores. Por hora é só, peço reserva do meu tempo, senhor presidente. O senhor tem 8 minutos. Continua em discussão a emenda. Pede a palavra o vereador Marcelo Afonso. Você já falou? Não. Obrigado, presidente. Só vim aqui para falar de forma prática, objetiva, e que todos que possam estar nos ouvindo entender. Eu, desde criança, eu frequento essa casa aqui. Tive o privilégio de ter meu pai aqui, nessa casa, por 6 mandatos, acredito, é isso mesmo. E, quando tinha oportunidade, vim aqui. Então, ele sempre falou para mim, o que temos mais de precioso, como vereador, é o sim e o não, que é a maneira que nós executamos dentro do Legislativo. E vimos aqui uma situação, recebi, como todos os vereadores aqui, os funcionários dizendo que, realmente, eles preferem esperar para ver o questionamento da justiça. Não vai ser esse vereador que vai ser contra. Então,
A maneira de parlar é essa, né? E a política, para quem ainda não aprendeu, é a arte de negociar. Então, por isso que o parlamento sempre é ímpar, para não ter empate. Então, o que nós temos mais aqui que fazer é votar sim e votar não, sempre como fiz uma fala aqui, quando estava travada a pauta, e realmente é essa que nós estamos aqui para cumprir. Então, o parlamento é esse, a minha sugestão, eu vou votar assim, e a sugestão é parlamento, não temos mais que discutir quem foi e quem não foi, nós temos que discutir agora. Então, a minha opinião e o que eu vou fazer aqui em plenário, rejeitar a emenda e rejeitar os 1.150 e deixar a justiça resolver. Então, é isso que é só uma colaboração e torno a dizer aos pares, o que temos mais sagrado aqui é o sim e o não. Todos querem, às vezes, ser executivo, mas aqui, para executar, é o sim ou não. Então, o parlamento serve para isso. Então, é a minha contribuição. E sempre falo, o parlamento é para parlar. E já chegou no bom senso. Então, acredito que possamos já pôr isso para frente. E os funcionários públicos, eu estou recebendo mensagem, já ontem conversei com vários, e muitos, todos, unanimidade deles, dizem que realmente querem esperar a justiça resolver. E até porque todos os vereadores já aprovou e não tem sentido essa emenda. Então, fica aí esse recado a todos os vereadores, o apelo, e vamos para frente, gente. A cidade precisa disso, para frente, resultado, a cidade precisa de muitas coisas, e nós, vereadores, estamos aqui para cobrar e fazer acontecer. Que Deus abençoe e faça a reserva do meu tempo. O senhor tem 7 minutos e meio. A emenda continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra em votação. Questão de ordem, presidente. Deferido. Conforme antecipei na minha fala na tribuna, o vereador ele não é obrigado a expor os motivos no caso de se declarar impedido. Porém, a partir do momento que o vereador Fabiano Mariano declarou o seu impedimento e motivou pelo fato da esposa ser servidora pública municipal, mostrei o vídeo, eu temo que o voto do vereador possa trazer uma insegurança jurídica, porque acabou ficando vinculado, já que a matéria é idêntica, né? Projeto de lei, aumento, emenda e tal. Então, eu levanto essa questão de ordem, se o vereador Fabiano Mariano ele está impedido de votar nesse projeto ou não. Tá? Não é uma crítica, é uma preocupação para ver se pode votar ou não e se ele está impedido. Levo essa questão de ordem a Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Antes do senhor até responder, já antecipando, acredito, vereador Borgo, é a mesma matéria. A mesma matéria, ainda não é o momento, por isso que ainda não foi, o momento é na hora do voto, mas, por uma tranquilidade de Vossa Excelência e daqueles que estão assistindo, eu já vou me declarar impedido, porque é a mesma matéria que nós votamos. A emenda é a mesma matéria que eu me declarei impedido, portanto, nessa não há dúvida nenhuma da minha declaração de impedimento. Então, respondido. Está em votação. Os favoráveis... A emenda está em votação. O Edson pediu o nominal invertido. Nós vamos colocar em votação a emenda. Os favoráveis à emenda, diga sim. Os contrários à emenda, diga não. Eu voto Vanderlei Rodrigues Júnior. Voto com declaração. Voto não na emenda e votarei não também ao projeto, pois já existe a DIN, a qual a Câmara Municipal já fez a sua defesa. Então, nós vamos seguir fazendo a defesa no projeto. Biratã Cássio Sanches. Declaração, presidente. O meu voto é sim pela emenda. Caso o projeto passe, nós teremos também mais um recurso para valorizar o servidor. Caso o processo não passe, naturalmente teremos aí a discussão jurídica. É sim. Milton César de Souza Sardim. Não. Marcos Antônio de Souza, com declaração, senhor presidente, meu voto é não,
A mesma fala de Vossa Excelência, também voto não nos 1.150, e a gente vai deixar que a Justiça ela decida a questão do valor. Então, não vejo necessidade de tratar duas vezes da mesma matéria, tendo em vista que nós vamos deixar com que o assunto siga no Judiciário. Marcelo Roberto Afonso. Com declaração, já fiz a minha fala, também voto não na emenda, e também o 1.150 eu vou votar não, rejeitando. Então, é isso que é parlamento, sim ou não. Já está na votação. Manuel Afonso Lozila. Não com declaração de voto, né? Faço as mesmas considerações que já fiz à tribuna. Nós temos uma decisão judicial pendente, que tratando do mesmo assunto, então eu voto não à emenda e votaria não ao processo em virtude de aguardar essa decisão judicial. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Vou declarar meu voto, presidente. Meu voto é sim, porque eu não, conversando agora com o vereador Segala, eu não consigo entender como é que nós poderíamos votar não, sendo que nós votamos de forma unânime pela aprovação anteriormente. E deixando claro, óbvio, né, que a base veio aqui pronta, fechada, para rejeitar a emenda e votar sim no projeto original. Acho que ficou muito claro para a cidade isso aí. Júlio César Aparecido de Souza. Senhor presidente, meu voto é não para a emenda, só explanando aí para a população, inclusive para as pessoas que me mandaram mensagem, já foi judicializado esse assunto, 1.412, somos a favor e vamos aguardar a resposta da Justiça, e eu sou contra a inflação, aí, o projeto que veio para a Câmara, que será o meu próximo voto. Ok, José Roberto Martins Segala. Curioso certas coisas, senhor presidente. Vou fazer uma declaração de voto aqui, mas eu preciso fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Vossa Excelência disse que a Câmara recorreu na decisão que está na Justiça. Há uma possibilidade, então, do recurso da Câmara ser acolhido e ser mantido 1.412? Agora eu pergunto para Vossa Excelência, se Vossa Excelência fosse o desembargador e fosse votar, o senhor pega o voto da Câmara dizendo não para os 1.412 e o senhor vai querer que a Câmara lá decida a favor? É um absurdo, nós estamos abrindo mão do recurso. Ao fazer isso, estamos abrindo mão do recurso. Nós estamos deixando de aceitar. Por quê? Porque eles vão entender que nós não estamos querendo mais o 1.412. Então, não consigo entender, honesta e francamente, a manifestação dos senhores. Meu voto é sim. Guilherme Berriel Cardoso. Sim. Fabiano André Lucas Mariano. Declarou impedido já. Quer fazer novamente, senhor? É melhor fazer nova votação. É bom, importante deixar registrado, eu acho. Senhor presidente, por motivos já explicados, declaro impedido. Estela Alexandre Almagro. Sim, e só para frustrar o Neira, sem declaração. Edson Miguel de Jesus. Não, por já haver uma ação na Justiça. Dimilson Marinho da Silva Júnior. Sim. Chiara Ranieri Baceto. Pela coerência que tenho e o QI alto que tenho também, é sim. Benedito Roberto Meira. Um momentinho que eu preciso fazer a minha declaração de voto diferente. Como eu não estou de joelho para ninguém, meu voto é sim. Antônio Carlos Domingues. Não. 8 sim, 8 não.
8 votos sim, 8 votos não, conforme o artigo do nosso regimento interno. Se, mesmo após o voto do presidente, a votação permanecer empatada, deverá retornar na pauta em até 3 sessões ordinárias. O projeto está fora da pauta. Tendo em vista a não aprovação do projeto, fica cancelada a segunda sessão extraordinária. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a 8ª sessão extraordinária às 11h45.